Paz do Senhor a todos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A Bíblia diz em João 3,16 assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou resumir a história da crucificação de Cristo, para que você note, assim como eu notei, que eu não fui comprado por um preço baixo, não. Jesus nos comprou com sangue. Presta atenção no que eu vou te contar. A história diz que Jesus, quando pressentia a sua chegada, a sua hora de morrer, de ser entregue aos homens, ele ficou angustiado. E essa agonia de Jesus foi porque ele estava próximo de experimentar o cálice da ira divina contra o pecado dos homens. Jesus agoniado, então, ele vai para o monte chamado Getsêmani para orar. E nesse monte, durante a oração de Jesus, um dos seus discípulos, um discípulo que andou com Jesus, que provavelmente dividiu segredos com Jesus, que esteve com Jesus em vários momentos da vida de Jesus terrena, ele entrega Jesus para ser morto, ele traz Jesus. E quando Judas Iscariotes ele entrega Jesus no Getsêmani, uma batalha é travada e Jesus é retirado dali e levado para uma espécie de julgamento. Ele é levado para Caifás, de Caifás para Anás e de Anás para Pôncio Pilatos. Acusado porque dizia ser o rei dos judeus. Acusado de afrontar o império de Roma. Pilatos então tem algumas horas de conversas com Jesus, quando ele decide flagelar o corpo de Jesus. Jesus então é retirado dali e levado para uma parte do palácio de Pilatos, com 2 soldados de Roma, soldados pretorianos, com um chicote chamado azorrague. Era um chicote de mais ou menos 12 tiras de couro, em cada tira tinha um osso de carneiro com uma bolinha de chumbo. Quando nós lemos a história da crucificação, nós vemos que quando aquele chicote batia na pele, os ossos cravavam e parte da carne era arrancada. A Bíblia diz que foi uma quarentena de açoite menos uma, resultando em 39 chicoteadas em Cristo Jesus. Jesus é retirado após essa sessão de açoites e levado para uma cela do palácio de Pilatos, onde alguns soldados de Roma, zombando de Jesus, justamente porque ele dizia ser o rei dos judeus, colocam uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Era uma coroa feita com uma madeira chamada acácia. É a mesma madeira usada para a construção da Arca da Aliança. A madeira é uma das madeiras mais fortes que existiam na época. Segundo alguns historiadores, eram espinhos que mediam de 10 a 12 centímetros. Eles colocam aquela coroa na cabeça de Cristo e os 2 soldados, um de cada lado, começam a pressionar aqueles espinhos a ponto deles cravarem no crânio de Jesus. Jesus é retirado dali e Pilatos ele tem uma ideia, porque Jesus ele foi crucificado na época de Páscoa, e em toda Páscoa os judeus eles tinham o direito de escolher um bandido para ser solto, a escolha da multidão. Pilatos então, depois de flagelar o corpo de Jesus, depois de Jesus estar todo ferido, ele pega o pior bandido que tinha, que no caso era Barrabás, e coloca ao lado de Jesus. Jesus ali exposto à vergonha seminu. Pilatos ele levanta a sua voz em uma pergunta que até hoje ecoa em nossos ouvidos, dizendo: a quem vocês querem que soltem? Jesus, que se diz o Messias, ou Barrabás? E a mesma multidão que foi comprada, a mesma multidão que muitos provavelmente passaram pelas mãos de Jesus com curas e milagres, foi a mesma multidão que gritou: solte Barrabás e crucifique a Jesus. A cruz era feita 5 dias antes da condenação do indivíduo. Então Pilatos ele mandou fazer uma cruz não para Jesus, e sim para Barrabás.
Na cruz era feito 2 buraquinhos que facilitavam a entrada dos pregos para facilitar na hora da crucificação. Porém, Barrabás era um homem zarrão, Jesus era um homem muito pequeno. Eles pegam uma madeira e colocam sobre as costas de Jesus, uma madeira que não era dele, era de Barrabás. Jesus então começa a andar pelas vias da crucificação, as vias de Jerusalém. Começa então a via da crucificação. E Jesus andando pelas avenidas de Jerusalém, enquanto ele andava, a cruz era feita de uma madeira que não era lavrada, flespas de pau começaram a entrar em suas ferimentas. E Jesus vai andando até chegar no monte chamado Gólgota. Ali, segundo alguns historiadores, Jesus é deitado sobre o madeiro e eles vão pregar o braço de Jesus. Quando eles batem o primeiro prego entra na mão de Jesus, mas quando eles vão pregar o outro braço, vocês lembram que eu disse que Barrabás era um homem zarrão e a cruz era feita à medida do indivíduo. Jesus não alcança o outro lado. Eles começam a puxar o corpo de Jesus a ponto de que o lado que foi crucificado comece a rasgar. Jesus então ele é pendurado numa cruz e levantado. E ali Jesus ele agonia naquela cruz por horas. Até a Bíblia dizer que Jesus ele aspira o espírito dele para fora do corpo. Jesus ele morre. E a Bíblia diz que ele permanece morto por 3 dias. Até que num dia como esse que eu estou gravando esse vídeo, um dia de domingo, um grupo de mulheres decide ir até o túmulo de Jesus para visitar o corpo dele. Chegando nesse túmulo, 2 varões de branco já estavam à espera dela. E os varões de branco, eles recitam uma afirmação, uma pergunta para elas, que também ecoa nos nossos ouvidos até hoje. Por que procura dentre os mortos aquele que hoje vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus ele foi pregado numa cruz. Os pregos bateram em Jesus. Os chicotes flagelaram Jesus. Mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. O sangue foi derramado para que nós fôssemos Jesus. Mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. O sangue foi derramado para que nós fôssemos comprados, para que você fosse comprado. Aí eu te faço uma pergunta: vale a pena trocar Jesus por pouca coisa? Presta atenção no que eu vou te perguntar. Vale a pena trocar Jesus por prazeres mundanos? Porque conhecendo o meu Jesus da maneira como nós conhecemos, nós sabemos que se preciso fosse, ele voltaria e passaria por todo esse flagelo novamente. Para mostrar que nos ama. Você tem valor e o seu valor não é dinheiro, não é prata, não é ouro. O seu valor é sangue, puro carmesim. Um sangue puro que foi derramado na cruz do Calvário. A história de Jesus, ela me fascina, sabe por quê? O homem nunca escreveu um livro, mas nem todas as bibliotecas desse país poderiam conter os livros já escritos a teu respeito. Nunca compôs uma música, mas até hoje é alvo de hinos e corinhos que ultrapassam todas as músicas já somadas. O homem nunca praticou a psiquiatria, mas até hoje tem curado mais corações aflitos do que todos os médicos juntos. Nunca convocou um soldado, comandou um exército, ou até mesmo atirou um fuzil, mas nenhum outro capitão de guerra pode contar com a ajuda de tamanho número de voluntários, que sob as suas ordens faz rebeldes baixar a guarda e render-se a ele sem dar um único tiro. Uma vez por semana, os comércios têm que baixar a porta, multidões de fiéis têm que se encaminhar a reuniões em templos para o adorar. O túmulo não pôde detê-lo, a cruz não pôde pará-lo. 2000 anos após a sua crucificação, pasmem, mas ele permanece vivo. E Paulo descreveu ele em Filipenses 2, do versículo 9 em diante, dizendo: e ele, Jesus Cristo de Nazaré,
recebeu o nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho seja dobrado, tanto nos céus quanto na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E todo joelho tem que se prostrar, tanto nos céus, quanto na terra, ou debaixo da terra, até o demônio que tenta te afligir, que tenta te convencer que não vale a pena, tem que se prostrar na presença daquele que te chamou para o servir. Então, através desse vídeo, eu estou te fazendo um convite. Não para aceitar Jesus, porque Jesus ele já te aceitou. É para que você se entregue. É para que você viva. Porque a Bíblia diz que a morte na cruz é para conquistar para você uma vida em abundância. E vida em abundância é você desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado por você na cruz do Calvário. Nunca se esqueça disso. Existe um Deus que te ama. Te amou ao ponto de derramar o teu sangue por você. Amém? Você é amado do Senhor.